Estamos de volta com Falando Nisso. Gente, hoje é quinta-feira, né? Dia 2 de fevereiro. E a gente está batendo um papo sobre a dificuldade em engordar para algumas pessoas e emagrecer para outras. Estamos recebendo a endocrinologista, a doutora Nancy Scheer, que está aqui para tirar as nossas dúvidas. E já tem gente ligando. Vamos conferir, doutora Nancy? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Kátia. Oi, Kátia. Mas então, Tudo ótimo, graças ao bom Deus. Diga lá, minha linda. escuta, deixa eu falar. Eu tenho um problema de depressão de nervo e em 6 meses eu engordei mais de 28 quilos. Sim. Por causa de tomar muita medicação. Eu tomo cerca de 8 a 9 medicação por dia. Sim. Diferente. E eu engordei muito. E? Aí o médico até me indicou, o endocrinologista. Eu não consigo emagrecer agora, de jeito nenhum. Mas você não consegue emagrecer porque você não está fazendo a dieta direitinho? Por quê? Não, inclusive eu passo dias até sem comer para ver se eu consigo emagrecer e não consigo de jeito nenhum. É isso, Ok, né? doutora Nancy. Esse o problema, né? Não é ficar sem comer, é comer corretamente. Realmente, alguns antidepressivos, eles podem aumentar o apetite. Não é que eles fabricam gordura, mas eles podem realmente aumentar o apetite. Então, algumas pessoas que usam alguns antidepressivos podem aumentar o peso, mas não existe nada que impeça essa pessoa de manter o peso, se mantiver uma dieta correta, ou de emagrecer. Esses medicamentos podem interferir no funcionamento da tireoide? Não. Não? Então não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Alguns remédios realmente antiarrítmicos podem interferir no funcionamento da tireoide, mas antidepressivos não, eles aumentam o apetite, realmente. Então a orientação de repente é procurar outro endocrinologista para fazer um exame. Exato. Faz isso, viu, minha linda? Às vezes você se dá bem com um médico, não se dá bem com outro, então procura uma outra opinião para você emagrecer. Tem jeito sim. Ligue Band, né, Lan? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Fábio, eu moro aqui em Guaratinguetá e eu tenho 31 anos e peso 109 quilos. E eu gostaria de saber da doutora por que eu já tentei todo tipo de dieta, tentei todo tipo de formas para emagrecer e não consigo. Eu queria saber se há algum remédio para tirar a ansiedade que me possa ajudar nesse processo de poder emagrecer com saúde. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, meu querido. É uma orientação porque os médicos sempre precisam fazer um exame mais minucioso no paciente para poder indicar algum tipo de medicação. Aproveitando sua pergunta, ele falou assim, já fiz todos os tipos de dietas. Se você entrar ou se você passar por uma banca de jornal, todas as revistas de estética tem. Emagreça 10 quilos em 5 dias, emagreça... Quer dizer, se fizer dieta por conta própria, pode ser perigoso? Pode. As dietas da moda, elas são muito perigosas, porque a maioria delas, elas deixam de lado alguns nutrientes que são muito importantes. Mais uma vez, é importante para emagrecer. Bom, em primeiro lugar, é aquilo que você lembrou. Precisa ser descartada uma patologia que esteja aumentando o peso. Por exemplo, algum problema de tireoide, alguns problemas hormonais, realmente podem levar ao aumento de peso. Mas uma vez que isso foi descartado, uma dieta balanceada vai fazer com que a pessoa emagreça. Não tem como não emagrecer. É matemática. Não tem como. Não tem como não emagrecer. E quando as pessoas falam assim, você vê, todas que ligaram falam assim, eu já fiz de tudo, mas não consigo emagrecer. Fez de tudo de verdade? Não precisa responder pra gente, responde pra si mesmo, né? Tem um aspecto importante que a pessoa fez uma dieta. Na verdade, a dieta hipocalórica e de hábitos saudáveis, ela tem que ser incorporada à nossa vida. A dieta é para a vida toda. Então, os hábitos saudáveis, eles são para a vida toda. A obesidade é uma doença crônica. Para alguns, até incurável. Então, se as pessoas, elas chegam no seu peso, falam, estou curado, ela vai voltar a engordar, ela tem que manter os seus hábitos, os hábitos adquiridos durante a perda de peso. Ok, então. Nancy, tem uma perguntinha da rua, vamos lá? Vamos conferir. Como emagrecer de forma saudável? Boa pergunta, você pode emagrecer, mas com saúde. Claro, que é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Claro, nós vamos tratar uma doença para que a pessoa fique mais saudável, não que ela fique doente. Sim. Claro, sempre é uma dieta balanceada, com nutrientes saudáveis, com pouca gordura, o mínimo possível de gordura animal. E leia o rótulo dos alimentos. Às vezes um alimento diet, para que ele seja mais palatável, que ele não tem gordura, mas não tem açúcar, aliás, mas é acrescentada gordura. Às vezes um alimento diet ele é mais calórico do que um alimento não diet.
Olha, então precisa ficar, prestar atenção. principalmente chocolate, isso é válido para o chocolate. É. Então leia os rótulos dos alimentos e quem comer frutas, verduras, legumes, grãos, carne magra, dificilmente, se for em quantidade adequada, não vai conseguir emagrecer. Dificilmente a pessoa não vai ter sucesso. Ok, então, daqui a pouquinho a gente vai falar, tem gente que fala assim, 6 horas eu paro de comer. 6 horas da tarde eu não como mais nada, eu só vou comer no dia seguinte. Se esse espaço, se esse intervalo, o Lucas está fazendo assim com a cabeça, se esse intervalo muito grande pode ser prejudicial. Mas antes, você sabe que toda quinta-feira aqui no Falando Nisso, você confere as dicas de beleza e saúde da farmácia de manipulação terapêutica. Hoje a dica é alimentação infantil. Vamos conferir? Beleza e saúde by Terapêutica. Boa tarde, eu sou Simone Pulice, nutricionista, e vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentação infantil. A alimentação infantil começa assim que a criança nasce. Ela já deve ser estimulada a mamar e ela deve sempre tomar o leite materno até os 6 meses de vida exclusivamente. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A criança amamentada ao peito da mãe, ela não precisa de nenhum outro alimento, nem de água, nem de chás. E deve-se tomar cuidado também para não introduzir nenhum alimento fora o leite materno até os 6 meses de vida, porque o trato gastrointestinal do bebê ainda não está pronto, ele ainda não está totalmente maduro. Então a gente pode desencadear algum processo de alergia alimentar. O trigo, a soja, o leite de vaca, o ovo e o peixe são alimentos que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá, na introdução. Então, eles não devem ser usados antes de 1 ano de vida e quando forem introduzidos devem ter algum acompanhamento. Entre 1 ano e 2 anos, a criança vai estar se alimentando melhor, né? E a partir dos 2 anos começa a fase o pico de crescimento começa a diminuir e a criança começa a comer menos. Então, alguns pais começam a ficar preocupados. Só que nessa fase, a criança também ela começa a observar mais o que os adultos estão comendo, que tipo de alimento tem ao redor. Então, nessa hora, nós devemos tomar muito cuidado para a criança não começar a comer de maneira errada e não começar a comer tudo aquilo que ela vê. Nós temos que ser ali persistentes, né, insistir para que ela coma aquilo que ela precisa comer, porque afinal de contas, nós estamos prevenindo nessa fase doenças graves, doenças crônicas, obesidade, o diabetes, a hipertensão, até mesmo anemia. Então a gente precisa se manter ali determinado na alimentação daquela criança, saber dizer não ter medo de dizer não, porque muitas vezes a gente acredita que está com pena da criança porque acha que ela vai ter vontade de comer aquele alimento que ela não deve e na verdade se nós demos aí que nós estaremos fazendo mal para ela, né? Então tome cuidado, procure orientação, esteja sempre atento àquele alimento que você está dando para o seu filho, tá? Qualquer dúvida estou à disposição, meu e-mail é contato@simonepolice.com.br, mande suas dúvidas, eu terei prazer em responder. Muito obrigada. Olha que legal, a gente está falando da alimentação aqui dos adultos e viemos com uma dica para a alimentação das crianças. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber da doutora Nancy quanto tempo a gente tem que fazer, por exemplo, uma dieta para não voltar a ganhar peso. Ou para ganhar peso, para quem quer. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fica aí. Um abraço para toda a minha família.